como funcionam as regiões de suporte e resistência no gráfico de preços de um ativo. É bem tranquilo. São duas regiões, o suporte, quando é uma região inferior, e a resistência, quando é uma região superior, eu vou falar disso daí no gráfico, mas que quando as pessoas veem que o preço chegou naquele determinado patamar, elas falam, ah, está muito barato, ah, está muito caro. Então, no caso do suporte, por exemplo, se o preço cai e chega em uma determinada região de fundo, onde as pessoas vão e falam, ah, aqui é uma região barata, e aí elas vão e começam a comprar naquela região. Então existe um suporte impedindo com que o preço caísse, é como se fosse um piso, um chão, onde o preço ao cair até o chão, ele não consegue romper o chão para baixo, a não ser que ele esteja muito forte. Aquele objeto que caiu no chão, aquele preço, né, no caso, que caiu ali naquele suporte, se ele estiver muito forte, se ele estiver muito pesado, ele vai romper o chão, ele vai romper aquele suporte. Mas, na maioria dos casos, vai servir como se fosse ali algo que impede, uma barreira que impede. Muitas vezes a gente fala que o suporte são regiões de resistência compradora. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui essa região do gráfico. Imaginem que o preço caiu até esse último fundo aqui. Então, ele não caiu, mas vamos colocar aqui o exemplo. E aí as pessoas vão e falam, olha, da última vez que o preço caiu até esse patamar, as pessoas começaram a comprar. Elas pararam de vender e empurrar o preço para baixo e começaram a comprar. Então, esse patamar aqui é uma boa região para comprar, já que historicamente foi uma região de compra no passado. As pessoas começaram a comprar neste momento e deixaram de vender neste momento. Então, quando o preço cai aqui, quando o preço começa a cair, as pessoas vão lá, olham o gráfico, olham o histórico gráfico e percebem que aqui é uma região de fundo, percebem que aqui é uma região de suporte. Então, o que elas fazem? Elas começam a deixar de vender cada vez mais que o preço vai chegando aqui próximo e começam a comprar cada vez mais que o preço vai chegando aqui próximo. Então, não é bem um preço cravado, 1900 fechado ali nesse patamar. Não, é toda uma região, porque cada vez que o preço vai chegando mais próximo daqui, menos pessoas vão vendendo e mais pessoas vão comprando. Muitas vezes as pessoas vão e falam, se eu colocar uma ordem aqui exatamente no suporte, eu não vou conseguir comprar porque vai ter infinitas outras pessoas querendo comprar ali naquele mesmo momento. Então eu vou colocar um pouquinho mais para cima e aí outras pessoas também pensam que vai ter ordens aqui um pouquinho mais para cima e colocam ainda mais para cima e aí de certa forma isso daí vai crescendo cada vez mais, as ordens de compra vão subindo cada vez mais e quanto mais ordens de compra, uma ordem do tipo limite, né, quando a gente consegue colocar uma ordem de compra abaixo do preço, vai gerando ali uma resistência, vai gerando ali um excesso de ordens compradoras no livro de ofertas, no book de ofertas. Aqui a gente tem até detalhes no TradingView onde a gente consegue observar regiões de bastante resistência. Nesse caso aqui em vermelho são resistências vendedoras e aqui em azul são resistências compradoras. Na maioria das exchanges, na maioria das plataformas de negociação de criptomoedas mostra isso daqui no livro de ofertas. Então existe 74, a gente olha aqui pela parte vertical, existe 74 bitcoins para serem comprados a 9.700, no preço de 9.700. Existe 750 bitcoins para ser comprados a 9.200, até lá. Então, para o preço chegar até 9.200, é necessário que os vendedores vendam 750 bitcoins para todos esses compradores. Então, são diversas resistências e, na maioria dos casos, esses grandes paredões, essas grandes barreiras, resistências, são justamente em regiões de fundo, onde as pessoas percebem que da última vez que o preço chegou lá, ele subiu. Então, as pessoas imaginam que ao chegar lá novamente, ele tende a subir. E elas começam a colocar várias ordens de compra por ali. Isso daí funciona muito bem. Existem outras regiões também de suporte, de resistência compradoras, como por exemplo linhas de tendências de alta, pullbacks que a gente chama. Então o preço rompeu esse topo aqui para cima e aí ao voltar nesse topo, ao fazer um movimento que a gente chama de pullback, essa volta aqui do preço, muitas pessoas vão e querem comprar justamente nesse topo, seja porque elas tomaram um stop aqui, tiveram prejuízo, então para entrar de novo no 0 a 0 elas vão e compram, enfim, porque olham um padrão harmônico aqui no gráfico, existem diversas regiões de suporte, de resistência compradora no gráfico. Médias móveis, indicadores que aparecem aqui no gráfico de preços, enfim, são todos considerados como regiões de suporte. E de forma inversa, a região de resistência vendedora é quando o preço bate ali um topo, por exemplo, as pessoas vão e falam, bateu naquele topo e caiu. Então, quando ele chega aqui novamente, ele começa a cair. E aí, até que ele sobe, cai mais um pouquinho, está sentindo bastante resistência vendedora aqui e rompe. Rompeu para cima, rompeu aquela resistência vendedora, acontece as resistências, muitas vezes elas nem vão aparecer, essa voltinha aqui, o gráfico pode diretamente romper aquela resistência, mas quanto mais ordens estiver sendo
posicionadas naquele patamar, mais difícil é de romper. Então, por exemplo, a gente pega aqui uma região com um paredão grande, é pouco provável que o preço rompa em primeiro momento ali aquela resistência. Provavelmente o preço vai ficar lutando, batalhando, negociando aquelas ordens, negociando até que então, quando ele rompe, ele dispara, porque aí todo mundo já vendeu e a força compradora está muito grande, então as pessoas que compraram naquele momento só vão querer comprar lá em cima. Então o preço vai disparar porque acabou os vendedores, tinha muitos vendedores vendendo ali, né? Claro que não acabou, mas enfim, naquele momento tem poucos vendedores. É assim que funciona a região de suporte e resistência, são sempre regiões, nunca um ponto exato, exatamente porque as pessoas consideram que toda aquela região ali é de resistência, é de suporte, é de resistência vendedora, de comprador, enfim. E muitas vezes também o preço, por exemplo, existe aqui essa região de fundo, então vamos colocar cravado aqui exatamente no fundo dessa região, e aí o preço foi e caiu. Ok, ele caiu, fez uma sombra aqui para baixo e logo em seguida ele volta a subir bem rápido. Sei lá, ele só volta a subir, faz uma sombra aqui para baixo e fica fechado, e se mantém aqui acima dessa região de resistência compradora. O que acontece? Por mais que ele tenha ultrapassado o último fundo, as pessoas começaram a comprar um pouquinho aqui abaixo. Então, isso daí também é muito normal, muitas vezes, para pegar stop dos pequenos investidores. Os pequenos investidores colocam os stops abaixo das resistências, porque justamente é uma região pouco provável de romper. E as baleias o que fazem? Vão lá, rompe aquela resistência, estopa os pequenos investidores, o preço despenca rapidamente e as baleias vão e entram comprando. Então forma uma sombra aqui para baixo, mas o preço de fato se manteve ali em cima. Então por mais que ele tenha passado daquela resistência, ele não de fato rompeu ela para baixo, porque ele ainda se mantém naquela região acima da resistência. Então é necessário que o preço feche abaixo da resistência, que um candle feche abaixo da resistência. Mais uma vez, assista o vídeo de topos e fundos para você conseguir entender qual tempo gráfico você deve olhar. Então você deve estar esperando aí por volta de 17, 20 candles entre um fundo e outro, e aí está formando esses 20 candles, você vai e olha se de fato o candle naquele tempo gráfico fechou abaixo da resistência ou não. E muitas vezes até para dificultar ainda mais, ele fecha e logo em seguida ele sobe. Então é sempre bom ele fechar e andar um pouquinho ali naquela região para só então você comprovar. Mas mesmo assim também não é garantia. A gente teve aí recentemente, aqui no gráfico diário, por exemplo, ou até mesmo no semanal, que vai ficar isso daí mais claro, o que a gente teve aqui no gráfico semanal? O preço foi, rompeu esse fundo aqui para baixo, rompeu, lateralizou abaixo aqui e logo em seguida ele disparou. Então também acontece, não é algo certo, mas é um padrão um pouco difícil de acontecer. Geralmente quando ele fecha e mantém aqui abaixo dessa região de resistência, né, do suporte, que é mais ou menos essa região, ou até mesmo você pode considerar a partir da sombra, a partir do fechamento, fica à vontade, ambos estão certos. Muitas vezes quando ele fecha e anda aqui é porque de fato ele rompeu, mas também não é garantia. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até o próximo vídeo dessa série de tutoriais.